Graças a Deus. A paz e a luz a todos vocês. Olha, nunca dependa de ninguém totalmente, mas parcialmente, apenas parcialmente. Pois as pessoas falham, erram e a ajuda que vem delas acaba. Dependa só de Deus e de você mesmo, como uma pessoa de Deus. Ore, se consagre, pois vamos todos precisar. Seja forte, firme, obediente e leve a sua carga, leve a sua cruz. E confesse sempre que Deus, Ele está com você. Ok? Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2:8. Lá está escrito assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos falar em humilhar-se. É diferente de ser humilhado. A maioria dos homens não consegue se humilhar à altura correta da sua exaltação, aquela prometida por Deus, pois não sabe o que é ser humilde. Um chamado para a salvação da alma, sem a humildade essa salvação não ocorrerá. E muitas promessas também não. Pois a humildade é um estado de espírito, momentâneo ou definitivo. E para com Deus, para crescer tem que primeiro diminuir. Para ser elevado tem que rebaixar. Sendo assim, são tantas coisas que tornam os homens exaltados, soberbos, que os elevam por dentro de maneira errada, com sentimentos ruins. Isso é como caminhar para cima, mas chegando embaixo. É como estar subindo uma escada, mas na verdade descendo. É a impressão de ser forte e de saber de tudo, revelando não entender nada e ser fraco. Também é olhar para frente, mas andar para trás. É se sentir grande e importante demais. E, na verdade, perdeu a importância e se tornou pequeno demais. Deus não guia pessoas assim. Porque isso é algo também que é do ego da pessoa, do próprio eu. Jesus disse: aquele que não negar a si próprio não pode vir após mim. E não é digno de mim. Homens assim não são dignos de ter ninguém, quanto mais a Deus, que é o nosso próprio Senhor Jesus. No versículo 6, 7, 8 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Sendo Deus, ele não se apegou só à sua forma divina, mas deixou-a, assumindo a forma de criatura que fez. Quer dizer, ele esvaziou-se de si mesmo, se fazendo servo para poder servir. É isso que tem que acontecer. Quando uma pessoa se esvazia de si, então ela está pronta. Quando ela se nega, ela está pronta para realmente poder ser um servo, para realmente poder servir a Deus nessa terra. No livro de Mateus, no capítulo 20 e no versículo 28, vamos abrir todos a Bíblia lá. Mateus 20, 28, é dito assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus diz aqui que
aquele que serve, ele dá a sua vida. Aquele que não serve e só quer ser servido, não tem condições de dar a sua vida. Pois na hora de servir, nega, recua, pois seu estado de espírito é para ele mesmo, e não para Deus, e não para as pessoas, né? Então, quanto mais a pessoa ela realmente se entrega, mais ela pode servir. O versículo 8, nós podemos entender que humilhar-se é obedecer. E a obediência, ela governa até a morte, como e quando vai ser. Aqueles que partem antes da hora e do jeito que Deus nunca prometeu, é porque desobedeceram, né? E as pessoas estão confundindo, vamos fazer uma ressalva aqui, uma observação. As pessoas estão confundindo sofrimento com humildade. Humildade, estamos vendo aqui, que ela é a questão da obediência, né? E aqui confunde-se o sofrimento com humildade. Nós podemos pegar, por exemplo, como tantos que eu já evangelizei, os andarilhos, mendigos e etc. Essas pessoas estão nesse estado único e puro por desobediência a Deus. Era como o filho pródigo, né? E são tidos como pessoas humildes, mas não são. Há ricos e milionários soberbos e humildes, e há pobres soberbos e humildes. Em obediência e sem a obediência. O rico obediente não é humilhado, mas o pobre obediente é exaltado. Nós entendemos assim porque é assim que diz a Bíblia, e devemos ter essa consciência, porque eu mesmo já vi muitos andarilhos e mendigos e pessoas desprovidas de condições matando outras, brigando com outras, xingando outras. Isso não é ser uma pessoa humilde. Então, o estado de condição terrena não revela se a pessoa é humilde ou não. Mas é muito confundido isso, né? E as pessoas precisam entender que ser humilde é ser obediente à vontade de Deus. Em Mateus 11 e versículo 29, Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, manso é ser pacífico e humilde é ser uma pessoa modesta. Não tem como alguém ser uma só dessas coisas e deixar a outra. As duas estão unidas e são dependentes uma da outra para se tornarem realidade. As pessoas que são humildes é porque aprenderam em seu espírito assim com o Senhor. São as pessoas obedientes, são as pessoas que estão no descanso, como eu dizia, encontrarão descanso as vossas almas. Desde que o homem perdeu a obediência, passou a viver para si, perdeu a modéstia e deixou de ser pacífico. E o que aconteceu foi que em seus próprios interesses o mal os dominou e a violência deu um grande seguimento, acabando com a paz. Então é preciso olhar para isso, de que aqueles que aprendem com Cristo em seu espírito, pois ele diz, aprendei de mim, se tornam mansos, se tornam humildes. Essas pessoas, elas têm dentro de si o descanso, né? Elas vivem realmente em paz. No livro de Provérbios 22,
e versículo 4. Está escrito assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Quer dizer, esta é a recompensa que terá tal pessoa por ser uma pessoa humilde. Galardão é recompensa. Ele está dizendo, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É assim que vai ficar a vida de uma pessoa que se tornar humilde como Jesus de Nazaré. São essas coisas que vão acontecer com ela. Livro de Tiago 4 e versículo 10. Sabe-se que está escrito assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quer dizer, esta pessoa ela será abençoada quando ela se pôr em humilhação, quando ela se pôr em obediência, quando ela se pôr a se humilhar, a suplicar, a se rebaixar diante do Senhor, mostrando para Ele que é dependente dEle, que necessita exclusivamente dEle. Esta pessoa será exaltada, essa pessoa será levantada, essa pessoa será abençoada. No livro do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, lá no versículo 5 e 6 diz: semelhantemente vós, mancebos, jovens, sede sujeito aos anciões, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, quer dizer, entregue, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então existe da parte de Deus uma resistência às pessoas que estão elevadas por si mesmas, elevadas pelo espírito maligno, né? É como se Deus dissesse assim nessa resistência, né? Assim não, desse jeito não. Não quero você assim, não quero você falando assim, não quero você agindo assim. Então, é a resistência. Quer dizer, essa pessoa não será exaltada por Deus. Ela já está no estado de exaltação ruim. Então, Deus não vai abençoá-lo dessa forma. Então, precisa mudar. Precisamos estar sujeitos a Deus, né, esperando dele a sua própria exaltação, porque é o tempo do Senhor. Ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É um tempo determinado por Deus, que precisa ser respeitado, e durante todo esse tempo e o resto das nossas vidas, temos que estar debaixo da mão dele, nos humilhando, obedecendo cada dia mais a sua vontade. Lá em Mateus 23 e no versículo 12. Mateus 23 e no versículo 12, Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é uma questão do que os outros estão fazendo a você, do que os outros estão falando de você. Não é a questão da humilhação que vem dos outros, né? Mas é do que você faz a Deus e às outras pessoas também, do jeito que você é a Deus e a todo mundo. Então, por isso ele diz, o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Quer dizer, é uma coisa que parte de você. Toda vergonha, toda humilhação que você possa passar na sua vida,
Não é uma coisa que vem de fora para dentro, mas é uma coisa que sai de você. Porque é como a gente fala, se você não der, você não teme. Se você não é aquilo, se você não fala aquilo, você não faz aquilo que os outros estão falando, não tem do porquê você se sentir humilhado. Não? Então, o que humilha a própria pessoa é a exaltação que está nela. É a forma dela viver, dela falar. Por isso ele diz, o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então não vem de fora, torno a repetir, é uma coisa que nasce na pessoa. Né? E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então vemos que tanto uma coisa como outra, para se tornar uma realidade, ela tem que proceder da própria pessoa. Da própria pessoa. Lá no livro de Lucas, no capítulo 1, nós temos uma profecia muito bonita aqui. Porque as pessoas que tentarem humilhar alguém que vive em humilhação não vão conseguir, não vai dar certo. Lucas 1, versículo 46, vemos o cântico de Maria. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre aqueles que os temem. Com seu braço obrou valorosamente, dissipou soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos poderosos e elevou os humildes. Bom, quando chegamos aqui, nós vemos que Deus, ele levanta, ele coloca aqui na terra em patamares elevados, tanto espiritualmente como físico. Aqueles que se humilham, aqueles que se tornam humildes, que se tornam pacíficos, aqueles que realmente obedecem a ele. E veja que ele diz aqui, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia. Então, quando nós olhamos para cá, como diz o livro de Salmos, que Deus ele levanta os humildes, né? Ele ergue. E essa resistência que nós vimos em Tiago, ela está muito grande de Deus para muitas pessoas. Né? Deus tem resistido muitas pessoas que querem viver do seu jeito, que querem fazer as coisas do seu jeito. Né? E essas pessoas não vão viver a exaltação de Deus, a não ser que se libertem e se tornem humildes, como humilde foi e é o nosso Senhor Jesus. Se voltarmos para Filipenses 2,8, podemos ler ali, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja que esse é o verdadeiro ser humilde. Deixou seu trono, sua realeza e fez-se como homens, né? E passou a servir, não só dando exemplo, mas aquilo que os homens já não conseguiam mais fazer, ele veio fazendo. Então, toda pessoa que se humilha a si mesmo, né, ele passa, como está dizendo esse versículo 8, a obedecer. E se ele continuar humilde, ele vai obedecer até a morte dele. E a morte dele não será uma morte como uma morte de sofrimento. Claro que não. A morte dele vai ser uma morte prometida por Deus. Ele vai cumprir todos os seus dias direitinho e vai simplesmente dormir, vai ser abençoado na hora de partir, porque essas são as promessas do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que está para você a palavra de humilhar-se, que você possa meditar nessa palavra, fazer as suas orações e encontrar esse espírito de humilhação, né?
e suplicar a Deus a sua presença, a sua piedade, a sua misericórdia, o seu favor, e acreditar que a obediência, ela é verdadeiramente o resultado de uma pessoa que se humilha a Deus. Então não confunda as coisas e você será uma pessoa abençoada. Em nome de Jesus. Deus abençoe.